Uma boa tarde, a graça de Deus possa mais uma vez estar reinando na sua vida e que através do Espírito Santo ele venha abrir o seu entendimento para juntos aqui podermos estudar as Escrituras. Hoje eu vou falar aqui a respeito, mais uma vez, que o batismo nas águas são obras da lei. Não existe de forma nenhuma. Primeiro eu vou ler um texto aqui, por exemplo, aqui, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, tá bom? E vamos ver aqui, o que está falando aqui? Porque a lei era o ministério da carne, tá? E a graça é o ministério do Espírito. Eu espero que você esteja entendendo. 1 Coríntios 1, vamos ler aqui, você pega uma caneta e anota 1 Coríntios 1, anote aí e você vai entender verso 17, tá bom? Coríntios 1, verso 17. Na graça de Deus não existe batismo em águas, tá bom? Porque o tal batismo em águas, ele é para a carne, tá entendendo? Então, o batismo em água ele não é para o espírito, ele é para a carne. Então, olha o que Paulo disse aqui, 1 Coríntios 1, 17, olha só. Pois Cristo, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, tá bom? Pois Cristo não enviou-me para batizar, Coríntios 1, 17. Anote aí, se você não está com sua Bíblia, anota aí, para depois você ler, que o 1 Coríntios 1, 17. Paulo disse, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar vem da palavra evangelho. Então, qual que é o evangelho aqui? É o Cristo em nós, a esperança da glória. Então, este é o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele não é ordenanças e mandamentos da lei, né? Tem pessoas que imaginam que pregar o evangelho é pregar para as pessoas que tem que fazer jejum, subir no monte, eu estou fazendo isso, eu estou passando aquilo. Não é nada disso, não é unção com óleo, não é campanha, não é nada disso. Esse não é o evangelho da graça de Cristo, o Cristo ressuscitado. Não é o evangelho de forma alguma. O evangelho é o Cristo ressuscitado. Em Cristo somos salvos, em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós somos justificados, e em Cristo estamos santificados, e em Cristo nós temos a vida eterna. Este é o verdadeiro evangelho. Quem não prega o Cristo ressuscitado, ele não prega o evangelho, ele nem conhece o evangelho. Então, o verdadeiro evangelho é o Cristo que Paulo está falando aqui. Entendeu? Então, aí você fala, mas Paulo batizou. Claro, Paulo batizou sim. Mas é por isso que quando ele subiu ao terceiro céu, que ele recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, uma coisa foi quando ele já ia para o caminho de Damasco. Ali foi a conversão dele. Aquilo ali foi diferente. Que aquela luz ali o cercou, o seu resplendor o cercou. Aquilo ali foi a conversão de Paulo. Entendeu? Agora, quando ele subiu ao terceiro céu, que ele recebeu o evangelho do Cristo ressuscitado. Então, a partir daí, que ele começou a entender para que Cristo tinha enviado ele. Então, ele já tinha batizado antes disso aí, antes de subir ao céu, ele já tinha batizado. Então, depois de ter recebido o evangelho ao terceiro céu, aí ele entendeu que aquelas obras que ele fazia, que eram da lei, não era para ser feita. Por isso que tem aquela frase que ele fala assim, que ele falava assim, quando eu era menino, pensava e agia como menino, ou seja, quando eu era menino, eu batizava, entendeu? Quando eu era menino, eu fazia isso, eu ia nos templos e fazia isso, aquilo. Então, isso aí foi antes dele receber o evangelho do Cristo ressuscitado, tá entendendo? Então, o evangelho, na verdade, é cristocêntrico. Então, eu sou um cristocêntrico, você é um cristocêntrico. Então, o que significa isso? Que Cristo é o centro de tudo. Eu sou salvo de tudo, eu sou liberto de tudo. Em Cristo eu sou nova criatura, eu sou justificado por Deus, eu sou perdoado dos pecados. Então a graça, ela é cristocêntrica. Entendeu? Glória a Deus por isso. Tá entendendo? Não tem mandamento, ordenanças de lei. Agora, eu tenho que falar aqui que não é falar, eu estou dizendo a verdade, não é julgar e falar mal, eu estou dizendo a verdade que muitos não falam. Tem muitas igrejas
pregadores que estão por aí, se você não se batizar, se ele falar isso, ele não está pregando o evangelho. De forma alguma, ele não está. Está entendendo? Olha em 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo dizendo, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, 1 Coríntios 11, 1, ele está dizendo, Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, o mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 1, 17, pois Cristo enviou-me não para batizar. Ora, se ele está mandando você imitar ele, você não pode fazer o batismo, que era ordenanças de lei. Uma lei que foi abolida totalmente na cruz. Entendeu? Então, o que acontece? Se você vive nessas práticas, você está anulando tudo o que Cristo fez. Então, se você vive disso aí, ou seja, o que Cristo fez ali não valeu de nada. O que faz sentido para você é o batismo às águas, é buscar Cristo em monte, quando a Bíblia diz que não sabeis vós que vós é templo de Deus. Então, o que acontece? Você não bota confiança naquilo que Cristo fez na cruz. O que vale para você, o que você acredita, é o que era a lei de Moisés. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Eles mandam o gentil batizar, mandam o gentil fazer jejum, mandam o gentil subir no monte. Eles estão judaizando o gentil. Quando a graça de Deus em Cristo liberta os gentios de todas essas obras mortas. São rudimentos do mundo, rudimentos da lei. Está entendendo? Então, não é possível que a pessoa, um pastor, um dirigente, tendo conhecimento na Bíblia, não saiba disso. 1 Coríntios 1, Paulo disse, seres meus imitadores. Então, Cristo enviou-me não para batizar. Ora, se Cristo, se ele está mandando você imitar ele, se ele não foi enviado a batizar, como é que você faz o batismo? Entendeu? Então, são coisas que não tem como a gente engolir. Então você está totalmente fora do tempo, fora da época. Você que faz batismo, você está fora da época. Pregue a verdade, fala a verdade. Entendeu? Então o que está acontecendo aqui? As pessoas estão judaizando os gentios. Não sabendo que está escrito que nós somos salvos pela graça, sois salvos, isso não veio de vós. Então se você faz batismo ainda, você é o João Batista. Está entendendo? Então, não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Vamos ver o que fala a Bíblia, o que fala as Escrituras. Tá? E João Batista, ele era antes de Cristo. Tá? Ele era o primo de Jesus de Nazaré. João Batista era o primo do Messias, que morreu com 33 anos, e quando ele ressuscitou, começou uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Então, não é mais Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Uma nova aliança, a graça de Deus em Cristo. Isso é para os que crê. Tá entendendo? É para os que crê. Então, gente, eu tenho falado aqui que esses tipos de coisas, ordenanças da lei, batismo, batismo, imposição de mão, buscar Deus no mundo, essas coisas são tudo do Velho Testamento, que foi abolido na cruz. Então eu vou resumir aqui, sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. Depois ele falou assim, olha, Coríntios 1, 17, olha, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, para que a morte dele não se faça vã. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Vou ler mais uma vez para você entender. Olha só, eu vou ler mais uma vez para você entender. Que não sou eu, não está saindo daqui, está saindo daqui. Todas as Bíblias têm isso. Olha só, presta atenção. Presta para Coríntios 1, 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Isso é muito, mas muito claro. Está entendendo? Pois Cristo não enviou-me para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz, ou seja, para que a morte de Cristo não se seja vã, para que aquela cruz, aquele sofrimento que ele teve ali, não seja inútil,
para que a cruz, para que a morte dele não seja em vão. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que para que você não anule o que o Cristo fez por você na cruz, ou seja, se eu batizar, eu estou anulando a morte de Cristo na cruz, que é que muitos fazem ainda. Entendeu? Isso aqui é evangelho da sabedoria. O que você ainda faz ainda? Se você ainda batiza, você está anulando a morte dele na cruz. Você acha que é mentira? Não. 1 Coríntios 1,17. Lê bem devagar. Que o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento, vai te dar revelação. Entendeu? Então o que o Espírito Santo está dizendo pela boca do apóstolo Paulo é isso. Se você batizar agora, nesta nova aliança, debaixo da graça de Deus, você está anulando a cruz de Cristo. Você está anulando a morte de Cristo. Você está fazendo a morte dele em vão. O sofrimento dele em vão. Aí você fala assim, eu faço batida para perdão do pecado, mas, gente, não ensinaram nada para você isso. A teologia não ensina nada, ela só ensina judaizar o gentil, conhecer mapa, esse tipo de coisa. Entendeu? Teologia é ensinamentos de homens. Tá? Paulo diz que a letra ela mata, tá? Homem de Deus tem que ter revelação, revelação do Cristo ressuscitado, tá? Teologia não liberta, não restaura ninguém. Cristo sim restaura, tá? A Bíblia, lendo com sabedoria do Espírito Santo de Deus, essa sim te restaura. Vou te falar aqui uma coisa. Você que fala que o batismo é para perdão do pecado, vou te falar uma coisa aqui. João Batista, em Mateus 3, ele batizava os judeus, tá entendendo? Não os gentios, somente os judeus. Pode olhar na sua Bíblia, tá? Apareceu João Batista na Judéia. Quem está na Judéia é judeu, batizando para perdão do pecado, confessando os pecados. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. João Batista, ele não trouxe uma doutrina. Ele era um profeta, todo mundo sabe que João Batista era um profeta. Então, ele trouxe uma revelação profética. Só que até hoje ninguém entendeu isso. Ou entendeu ou continua. Entendeu? Mas vou falar aqui. Qual que era a mensagem profética que João Batista trouxe, batizando as pessoas? Qual que era a mensagem profética? Tá? É a profética que ele dizia. Qual que era aquela revelação dele estar fazendo o batismo? Porque até antes de João, nunca ninguém tinha batizado e nem feito o batismo. De Gênesis até Mateus capítulo 3, verso 6, nunca ninguém foi batizado. Entenderam? Então, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa ali de Gênesis 1 até Mateus 3, verso 6, nunca tinha sido batizado. E nunca ninguém tinha batizado alguém, de forma alguma. Ou seja, João Batista começou, Mateus 3, ele começou a batizar. Por que ele começou e para quê? Trazendo uma mensagem profética. E qual que mensagem era essa no batismo? Qual que foi essa mensagem? Presta atenção. Foi morte e ressurreição. A mensagem de João Batista foi a morte e a ressurreição. Então, quer dizer, era esta a mensagem subliminar que João Batista trouxe e que ninguém entendeu ainda. A mensagem dele. Por que ele fazia isso? Ele queria dizer o quê? Morreu e ressuscitou. Entenderam? Agora, olha Mateus 3,11. O que diz em Mateus 3,11? João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele, que é Jesus Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já são 2 batismos. Mateus 3,11. Eu, João Batista, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. É por isso que ele disse morte e ressurreição. Entenderam? Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, revelou a graça ao apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro ser humano na face de toda a terra a entender a mensagem profética de João Batista. Então, olha só, ele foi o primeiro ser humano em toda a face da terra a entender aquela mensagem profética que João Batista estava trazendo. Ele foi o primeiro a entender. Romanos capítulo 6,
verso 3, Paulo disse assim: não sabeis vós que todos fomos batizados em Cristo. Nós fomos batizados na sua morte. Olha Paulo entendendo o que João fazia. Porque João falou, eu te batizo com água, mas Jesus te batizará com o Espírito Santo. Vocês já foram batizados. Romanos 6:3. Quem está entendendo? Então depois em Efésios 2, verso 6. Efésios 2, verso 6 está assim, olha. O mesmo Paulo dizendo, olha, vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. É morte e ressurreição. Então João Batista, morte e ressurreição. Então o Cristo, o Filho de Deus morreu e ressuscitou. Então quando Jesus morresse na cruz, ou seja, Jesus iria morrer, nossa carne morria também, e Jesus iria ressuscitar, e nosso espírito iria ressuscitar também, de modo que fomos batizados em Cristo. Este é o batismo da salvação, é o batismo verdadeiro. Que Deus ilumine a sua mente para que você entenda isso. Em nome do nosso Deus amado. Tem muitos que ainda lê a Bíblia e não conseguem entender. Mas esse entendimento quem dá é só o Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho certeza que você vai ter esse entendimento. Por que João Batista ele fazia isso, sendo que nunca ninguém tinha feito? Pastor, você nunca imaginou isso? Presbítero, dirigente de uma igreja, você nunca imaginou isso? Você que lê a Bíblia, você que prega nos púlpitos, você nunca vê ninguém batizando. Aí João Batista do nada aparece batizando as pessoas. Mas por quê? Moisés era um homem de Deus e não foi batizado. Davi, um homem segundo o coração de Deus e nunca foi batizado. Aí de repente aparece João Batista batizando. Então, o que ele quis dizer com isso? Todo profeta traz uma mensagem profética. E João Batista trazia uma. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? O povo hoje estão querendo judaizar o gentil. Qual que era a mensagem que João Batista ele trazia? Que nós, na nova aliança, que nossa carne iria morrer diante de Deus e nosso espírito iria ressuscitar com ele na cruz. Por isso que Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque nós ressuscitamos com ele. Pelo batismo na sua morte, nós fomos batizados em Cristo, está escrito na Bíblia. Então, tem muita gente que Deus vai iluminar a sua mente para você entender isso. Que a paz de Deus possa iluminar você e te dar entendimento, em nome de Jesus.